Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Orlandi, eu sou especialista em Direito Administrativo e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou tratar o esboço aqui do nosso Estado brasileiro e para a gente entender o esboço do nosso Estado brasileiro a gente vai ter que acompanhar o que diz o artigo 1º da nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal, então, ela começa a se referindo à forma de governo a qual estão submetidos. Porque a Constituição começa dizendo a República. É a República que é a nossa forma de governo. E o que quer dizer República como forma de governo? Quer dizer que a coisa é pública. É isso que quer dizer República. Res publicae. É um termo latino que significa coisa pública. Ou seja, a nossa visão de governo é uma visão que vai trazer essa ideia de que a coisa em si ela é pública. Então, a gente pode fazer até uma analogia ao que o Código Civil sobre bens públicos, que ele vai falar que bens públicos são de uso comum, são aqueles como lagos, natureza, rios e estradas. É claro que as estradas são bens públicos artificiais, ao lado dos bens públicos de uso comum naturais. E os bens públicos de uso comum naturais, eles estão na natureza sempre. Então, a república é uma forma de governo que ela vai começar a tratar essa coisa pública e não só a coisa pública de uso comum, o orçamento público, ele também é tratado como coisa pública, tá? A mão de obra pública das pessoas também é tratada como coisa pública, porque a gente vai ter o sistema de tributação para traçar um paralelo de igualdade entre as diferenças econômicas que existem entre as pessoas, né? Diferenças de talento, entre outras coisas. É uma forma de justiça redistributiva. Então, o que acontece é que a gente tem essa coisa pública que ela é natural, um patrimônio público que a gente constrói, e a gente tem um financiamento público que é construído por meio da tributação, dos impostos e taxas, certo? Entre outros. Então, a República, ela diz que, como forma de governo, as coisas pertencem a todos, mas é o governo que vai direcionar e administrar essas coisas. Em seguida, a nossa Constituição ela vai trazer a forma de Estado, que é a federação. Federação vem do latim federatus e significa aliança. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos, no mínimo, 2 níveis de governo. A federação, ela tem esse sinônimo de aliança porque, na verdade, nós temos vários estados e esses estados, eles vão fazer uma aliança e, normalmente, o nome dessa aliança é União. No nosso caso, é a União. É claro que existem muitas formas de serem construídas essa aliança. Nos Estados Unidos, essa construção foi centrípeta, ou seja, voltada ao centro. Então, tem bem essa ideia de que existiam vários estados e eles se uniram para fazer uma aliança. Isso resultou numa constituição, num exercício governamental federativo centrífuga, ou seja, a União dos Estados Unidos, como ente, ele não detém tantas competências, ele não limita tanto o poder dos estados. Pra gente, é diferente. A gente, na nossa história do Brasil, a gente era um império, o Brasil era um império brasileiro. Então, a nossa formação foi centrífuga. A gente saiu do nosso centro como uma totalidade imperial e criamos diversos estados e distribuímos o poder. O resultado disso é uma constituição que a forma federativa é centrípeta, ou seja, a gente intervém mais nos estados em relação aos Estados Unidos. Então, o que acontece é que a gente tem um ente que vai administrar essa aliança, no nosso caso é a União, e nós temos os diversos estados que vão administrar
a si mesmos. Além dos estados, a gente também tem os municípios. E quando a gente fala do Distrito Federal e do territórios, que é disso que a Constituição vai seguir falando depois, bom, territórios basicamente não existe no Brasil. E o Distrito Federal, como ele é a nossa capital, ele é meio que uma mistura de estado com município. A nossa própria Constituição vai falar isso. Então o que a gente está falando aqui, na verdade, de federação, é um fenômeno de descentralização política. Vocês perceberam que a gente era um império e então a gente tinha um centro decisório e patrimonial que era brasileiro? E agora, com a federação, a gente sai desse centro. Então a União, ela tem as competências dela, a União, ela tem um orçamento próprio, a União tem suas competências próprias, assim como os estados e os municípios. A Constituição, ela ainda vai falar sobre competências concorrentes entre as entidades. Enfim, essa descentralização política, ela cria entes políticos. Então eles têm autonomia política, autonomia administrativa, autonomia orçamentária. Então cada um desses entes, ele tem o seu poder tripartido. Então a gente tem um executivo federal, a gente tem um legislativo federal, a gente tem um judiciário federal, assim como a gente tem um executivo estadual, um legislativo estadual, um judiciário estadual, certo? Em relação ao município, a gente não consegue falar que a gente tem um judiciário municipal propriamente dito, mas nós temos juízes que cuidam de determinadas comarcas. Só nesse sentido que acaba sendo um pouco diferente em relação aos outros poderes. Bom, aí a gente vem e vai entender essa conceituação, né, de que nós estamos falando então da República Federativa do Brasil. E quando a gente fala da República Federativa do Brasil, nós estamos falando do nosso estado. Esse é o nosso estado, a República Federativa do Brasil. Agora você percebe que a República Federativa é do Brasil, ela pertence ao Brasil. Nesse sentido, Brasil, especificamente, a gente já está usando como nação. Isso porque em ciência política a gente tem uma separação entre nação e Estado. A nação é um vínculo social existente entre as pessoas. O Estado é um vínculo jurídico. E quando a gente fala de uma república federativa, a gente está falando de uma existência em abstrato. Portanto, uma existência jurídica. Bom, a nossa Constituição vai continuar e ela vai falar pra gente, no artigo 1º, que a gente existe em Estado de Direito. Bom, já falamos sobre Estado de Direito no outro vídeo, certo? Mas uma coisa interessante que ela fala que nós existimos em Estado Democrático de Direito. E essa ideia de democracia é o nosso regime político. Democracia significa que as pessoas é que administram. Democracia vem do grego demos, kratia. Demos é população, é povo. Kratia é poder, é administração. Então, é essa ideia de que o Estado, ela é administrada pelo povo, nos limites da Constituição. E aí aqui a gente tem uma coisa muito interessante para falar sobre tudo isso. Mas antes, eu vou falar do nosso sistema de governo, que é o presidencialismo. Ou seja, a gente tem um presidente que vai presidir as decisões da União e vai representar o Brasil no exterior, além de outras competências. Só que aí vocês estão falando pra mim, nossa, a gente exige uma democracia, mas quem administra é o presidente da República, e aí o presidente da República, na verdade, ele é do executivo da União, e aí os estados, então, tem uma outra administração, que são os governadores, mas esses governadores também administram como se fosse pela população. É basicamente isso. Parece que é confuso, mas não é. Se a gente for estudar Aristóteles, política, ele fala com clareza que, assim, qualquer forma de governo, qualquer organização política, ela tem
uma mistura entre os elementos. Então, por exemplo, o presidencialismo. O presidencialismo, ele tem essa ideia de que quem toma a decisão é o presidente. Mas a decisão não é única, exclusivamente deles. Ele vai se organizar, ele vai presidir as reuniões que existem entre os seus ministérios. É claro que num voto final a palavra é dele, mas de qualquer forma, existe essa reunião, não é ele 100% que toma a decisão. No mesmo sentido, quando a gente fala de democracia, na verdade, a gente é uma democracia representativa. A gente não consegue, pela extensão territorial e pela quantidade de gente, a gente não conseguiria, de fato, permitir que todos administrem a coisa pública. Então a gente tem uma representação disso, na verdade. Então a gente começa a ver que os sistemas de governo, eles começam a se misturar. Toda a estrutura governamental ela se mistura em relação a outras. Certo? Então, por exemplo, se nós fôssemos um estado unitário, quer dizer que não seríamos separados em federação, em estados, em municípios. Seria um estado unitário, que era como era antigamente o Brasil, quando ele era um império. Certo? Mas é impossível também que uma pessoa só tome decisão e administre toda uma nação. Então, mesmo que a gente tivesse o papel do imperador ali, ele acabava distribuindo esse poder. E é nesse sentido que Aristóteles fala. Ele fala que existe essa mistura, sempre vai existir essa mistura, apesar de um elemento se sobressair aos outros. Então, no nosso caso, a democracia se sobressai, no nosso caso, o presidencialismo se sobressai, o federalismo se sobressai e as ideias republicanas se sobressaem. Mas a gente acaba também aproveitando outras organizações estatais, formas de organizações estatais, certo? E a gente vai tratar aqui das bases fundamentais do nosso Estado. O primeiro é a soberania. Soberania significa que a nossa nação, o nosso Estado, ele tem independência sobre o próprio território. É ele que decide o que vai acontecer ou não no território. É o povo brasileiro, né? É a República Federativa do Brasil, de forma democrática, em conformidade com o direito, que vai decidir o que acontece em seu território. Então isso é soberania, é esse poder absoluto que o Estado tem de decidir e agir. Bom, nós temos também a cidadania. Cidadania é essa ideia que deriva da democracia, de que o cidadão ele participa ativamente, ele faz parte do Estado. Ele está aqui e ele vai votar, por exemplo. Tá? Existem outras formas de exercermos a cidadania, muitas outras. Mas o melhor exemplo que a gente tem é o voto. Tanto que quando a Lei 4.717 fala da prova de cidadania, ele fala justamente da apresentação do título de eleitor ou algum documento congênere, ou seja, que tem o mesmo valor. Então, a cidadania é essa ideia de qualquer pessoa poder participar da República. Nós temos a fundamentação na dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é esse caráter, essa condição do ser humano de ser um ser humano. E de ser um ser humano com todas as suas características. A dignidade da pessoa humana, ela vai ser protegida pelos direitos humanos. A gente tem atos internacionais que foram construídos nesse sentido também. Mas a gente tem que entender que a dignidade da pessoa humana é a forma de interpretação do ordenamento jurídico. Então, por exemplo, o artigo 5º, ele vai falar que todos têm direito à vida, à igualdade, à propriedade, né? E, entre outros. Mas quando ele fala que todos, ele se refere a todos os seres humanos, por causa da dignidade da pessoa humana.
Então, quando a gente fala, por exemplo, da vida, de um sistema ecológico, a gente não tá falando que as árvores, por exemplo, e os animais têm direito à vida por causa do que a Constituição diz. Na verdade, a gente atinge as outras formas de vida a partir do texto constitucional, interpretando a dignidade da pessoa humana, porque o ser humano ele depende desse ecossistema. Nós dependemos das outras formas de vida para existir. Mas vocês percebem que a interpretação é a partir do ponto de vista da dignidade da opção humana, do ser humano em si, não o ordenamento jurídico não está protegendo outras formas de vida expressamente e diretamente. Ele faz isso como reflexo da dignidade da pessoa humana. Bom, depois a gente tem o pluripartidarismo, ou seja, nós temos vários partidos, certo? Não é um ou dois partidos que estão aí para poder fazer parte do Estado, né? Para poder ter o seu corpo estatal, eleger o seu corpo estatal. Nós temos vários partidos. Isso quer dizer que nós temos várias ideias, várias bandeiras, uma pluralidade ideológica, ou seja, muitas ideias diferentes que podem ser defendidas e que as pessoas podem se unir, desde, é claro, que respeite a soberania, a dignidade da pessoa humana, né? E todos os seus fundamentos. Aliás, como todo o ordenamento jurídico em si. Mas a ideia é essa, é que essa competição ideológica não seja entre dois partidos, ou apenas um único partido. Não, são diversas ideias, a gente pode escolher qual ideia que a gente vai buscar a nossa representação, já que a gente, em tese, não consegue ter acesso pleno à administração democrática. A gente consegue, muitas vezes, sim, ter acesso à democracia. Por exemplo, qualquer cidadão pode varrer a rua. Nada impede que um cidadão comum limpe a rua. E isso é uma parte, é um exercício democrático. Você está administrando o Estado, querendo ou não. Você está limpando a coisa pública. Você está tendo acesso à coisa pública. E temos muitos outros instrumentos democráticos. É que esse aqui é um dos exemplos. Nós temos o último pilar para falar, que é o do trabalho, os valores do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, você pode, independentemente de qualquer pessoa aqui dentro do Brasil, trabalhar e trabalhar como você quiser. Você pode cobrar pelo seu trabalho, você pode cobrar pela sua mão de obra. E você também pode fazer isso de graça se você quiser. Você pode doar a sua mão de obra. Você pode vender os seus bens. Mas você também pode, até certos limites, né, que tem lá no Código Civil, mas, enfim, em tese, você pode doar os seus bens também. Você tem a sua livre iniciativa, você pode trabalhar com o que você quiser, desde que o ordenamento jurídico permita. Ou, alguns casos, a gente precisa de autorização. Por exemplo, precisamos de alvará para construir em certos lugares, precisamos de alvará do Corpo de Bombeiros para funcionamento de certos locais, ou então para poder advogar, você precisa ter a sua OAB, certo? Então, ali, assim como tudo no ordenamento jurídico, nós temos um limite. A soberania, até a soberania ela é limitada. O Brasil decide o que vai acontecer no seu território, né? O povo brasileiro que vai decidir. Mas a gente, por outro lado, também acaba tendo essa soberania limitada pelas nossas relações internacionais. Então, tudo vai ter um limite. Tudo vai acabar tendo um limite, sim. E esses limites, eles sempre vão ser pautados pelos acordos. Acho que vocês já ouviram essa frase, o meu direito termina onde o seu começa? É mais ou menos isso. E aí a gente tem o famoso parágrafo único do nosso artigo 1º, que diz que o poder emana do povo e será exercido diretamente ou por meio de seus representantes legais nos limites desta Constituição. E eu gosto muito de refletir sobre esse parágrafo único,
porque é um ditame de direito natural. O poder emana do povo. As pessoas têm poder. E é o poder das pessoas, de todas as pessoas, o meu poder, o seu poder, o poder do Zezinho, até das pessoas que estão em condições de rua hoje, elas também têm o poder delas. Todo ser humano tem poder, e esse poder emana da gente. E uma parte desse poder, que nem eu disse, a gente consegue exercer diretamente, e uma outra parte não, a gente exerce por meio de nossos representantes, nos limites da nossa Constituição. Bom, eu espero que vocês tenham entendido bem um primeiro esboço aqui do nosso Estado brasileiro. Eu posto conteúdos no meu site, tá aqui embaixo para quem quiser, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o joinha, me siga e assina o sininho de notificação. Tchau, tchau, até mais, hein?